Olá! Eu sou o Samuel Rodrigues. Eu sou o Brother Joe. Você está no Dupla de Dois. E hoje, Brother Joe, estamos indo para mais uma das nossas caminhadas. Sim, Em busca é verdade. de lugares que apoiam a sociedade. Sim. E dessa vez vamos para a zona oeste do Rio de Janeiro, para o abrigo evangélico de Pedra de Guaratiba. É Fica verdade. onde? Fica na zona oeste do Rio de Janeiro. Estamos já prontíssimos com toda a nossa equipe para ir para lá, né, Samuel? Exatamente. Olha, esse lugar é interessante porque ele nasceu em 1947 e tem a função de apoiar institucionalmente crianças de 0 a 6 anos. Além disso, também eles apoiam as famílias e orientam elas a como melhorar, né, como família em si. É verdade, esse abrigo ele tem uma responsabilidade muito grande porque ele assiste as crianças que de alguma forma estão longe das suas famílias de maneira provisória ou porque aconteceu alguma violência doméstica, crianças que estão na rua, então eles assistem, dão todo o atendimento personalizado para essas crianças e ajudam da melhor forma possível, Samuel. E tudo isso sem nenhum apoio do governo, tudo vivendo em doações. Vamos conhecer esse lugar então? Vamos lá, estou muito curioso e quero saber as pessoas que trabalham lá, como é que é o trabalho, né? O que eles fazem lá, como Vamos é que eles conhecer. sobrevivem. Então, já foi para a Praia de Guaratiba? Nunca fui, nunca sei, nunca Também não, acho que é a saberei, primeira cara. vez que eu vou Saberei pra Praia de agora, Guaratiba. né? Então vamos lá, o nosso Dupla de Dois móvel. Só por que ainda não colocaram o adesivo aqui? O que é isso, gente? Enfim. Muito bem, Brother Joe. Oi. Chegamos aqui, né, no abrigo evangélico da Pedra de Guaratiba, porque agora a gente vai conhecer um pouquinho mais desse lugar aqui, né? É verdade, e só pelo que eu observei, Samuel, aqui tem uma estrutura muito Bacana, grande, muito boa, verdade. então com certeza a gente consegue assistir aí todas as crianças, né, da melhor forma possível. E eu tô querendo conversar com alguém pra gente saber um vamos pouco mais sobre o conversar. trabalho. Acho que a gente vai conseguir conversar com algumas pessoas que fazem parte do projeto e que estão ligadas a ele de maneira, assim, bem centralizada, né? Sim. Ajudando todos os dias ali, Sim. naquilo que eles podem, né? Então, vamos lá? Vamos lá, então. Opa. Bom, Samuel Rodrigues, agora a gente vai conversar com uma das responsáveis aqui do projeto, ela que tem uma função muito importante aqui dentro do abrigo, e a gente quer saber um pouquinho mais sobre essa história. Vamos falar com a psicóloga Elda. Prazer conhecer você. Prazer, Elda. Prazer é meu. Olha, a gente está muito feliz de estar aqui, de conhecer mais um trabalho tão importante, né? Sim, que muitas sociedade, vezes não é né? valorizado pela sociedade. Mas a gente deu uma lida, né, no trabalho de vocês e sabe que são muitos anos já que essa casa existe. Mas eu queria que você falasse um pouco mais de você no momento, o que você faz aqui de fato, né, como psicóloga e desde quando você tem trabalhado aqui? Prazer. Tá certo, prazer. Na verdade esse abrigo é muito antigo. Em 1947 que começou, quando o senhor Abílio, que é muito conhecido na Igreja Evangélica Congregacional, a esposa faleceu e ele contava com 7 filhos, então não tinha como que ele ia se virar com aqueles filhos, né? E foi aí que começou, trazendo os filhos para cá, e depois disso muitas pessoas viram que tinha essa necessidade. Então, na verdade, naquela época era mais para cuidar de filhos que tinha o pai ou mãe, mas que os pais não poderiam cuidar naquela época. O que acontece hoje, o abrigo já é para crianças que são maltratadas, violentadas, crianças que estão nas ruas, a gente vê muito isso pelas ruas, né, nos sinais. Crianças que são alugadas pelos próprios pais para ficar no colo de outros. Quando você vê na rua uma criança, você pensa assim, é a mãe. É o pai. Nem sempre é a mãe. Gente. Porque tem mães que alugam o filho para ficar no colo de outros. Que isso, gente? Então a mãe fica lá um pouco, ganha um trocadinho, depois aluga para o outro e assim vai. Então nós temos casos assim. E outras coisas piores, né? Então o abrigo é justamente isso, um abrigo para proteger a criança da negligência. Então, o nosso abrigo é para isso, é para proteção das crianças, tá bom? Eu trabalho aqui
há 4 anos. Sempre as pessoas pensam assim, uma psicóloga no abrigo atende as crianças do abrigo. Quando eu entrei aqui, a maioria das crianças eram bebês. E eu entrei e falei, meu Deus, como é que eu vou atender bebê, né? E aí foi interessante, porque eu nunca tinha trabalhado com abrigo, né? Não era o meu trabalho. E logo em seguida o fórum mandou a gente fazer uma capacitação. Foi aí que eu aprendi. Foi muito bom, né? Porque eu fui saber qual realmente era a minha função. E minha função aqui, na verdade, é trabalhar as famílias. As famílias, a mãe usuária de droga, o pai alcoólico, a avó que é moradora de rua. Então, nós trabalhamos o seguinte, eles vêm visitar a criança. Como que eu vou devolver essa criança? Eu não posso devolver. Na verdade, eu não devolvo, quem devolve é o juiz, né? Mas a gente faz um trabalho, a gente encaminha eles para tratamento. A mãe usuária de droga, para tratamento. Hoje vocês tiveram contato com uma mãe aqui, que está fazendo a primeira visita dela. Então é muito sofrimento. Aí a mãe jura que não vai fazer mais, que ela vai se cuidar. Então a gente vai ver se realmente ela vai fazer isso. A gente faz os encaminhamentos. Então, além do acompanhamento infantil, também tem um acompanhamento familiar. Familiar. Para que, né, a criança, além de ela, digamos assim, ter o acompanhamento, os pais também em casa possam refletir uma mudança. Sim. Eles têm que provar pra gente que mudaram. Então, porque a gente acredita que as pessoas podem mudar, né? Nós somos evangélicos, nós acreditamos que há mudança, né? Agora, assim, infelizmente, o que eu tenho visto é que as mudanças são bem poucas. Então, assim, são poucos aqueles que realmente conseguem. Tanto que, às vezes, a mãe não consegue fazer o tratamento, mas aí a gente consegue alguém da família. Uma tia que se interessou, que não quer deixar a criança no abrigo. Aí nós fazemos o seguinte projeto. Visitamos a família. A família tem condição? A família não é envolvida com drogas ou outro tipo de dependência, né? Dependência química. Então, nós encaminhamos para a Defensoria Pública, para aquela pessoa pedir a guarda da criança. Então, a outra pessoa, então vamos supor, a mãe nesse momento não está podendo. A gente acredita que aquela mãe vai se tratar, né? Acreditamos que ela pode. Mas enquanto ela não faz isso, enquanto ela não consegue, a gente tenta um outro familiar para pegar a guarda da criança. Para a criança não ficar muito tempo no abrigo, porque, na verdade, o abrigo é uma medida provisória. Não é para a criança ficar eternamente no abrigo, é para ficar pouquíssimo tempo. O nosso juiz, doutor Sérgio, ele fala o seguinte, que a criança tem que entrar de costa, ou seja, já com a cara para fora, para ela já estar de saída. Então esse é o nosso projeto, que ela fique pouco tempo no abrigo, para que logo ela volte para a família. E aí todos falam, mas por que não, tanta criança para ser adotada, por que não vai logo para adoção? Porque primeiro a gente tenta a família, porque pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a prioridade é familiar. E excepcionalidade, a adoção, entendeu? Então, aquela família não deu conta, aquela família não conseguimos um tio, uma tia, uma prima, não conseguimos ninguém. Aí nós fazemos um relatório, a equipe técnica, que sou eu e assistente social, a gente faz um relatório para o juiz e sugere, que a gente não manda nada, a gente sugere. Olha, doutor, a gente sugere que a criança vá para colocação em família substituta, porque nós tentamos tudo. E aí a equipe do juiz também vai ver se realmente nós tentamos tudo, se realmente nós vimos todos os familiares possíveis para ficar com aquela criança, né? E aí, se o juiz concorda com a gente, ele define que primeiro a criança, a família perde o poder familiar, né? Ela é destituída do poder familiar para depois ir para adoção. Aí, por isso que às vezes as pessoas falam que demora, mas tem que ter isso, porque se não tiver a destituição do poder familiar, essa pessoa pode recorrer. E depois a criança está adotada e aquela pessoa ir lá e tirar da família que já adotou, entendeu? Então, é melhor fazer tudo bonitinho, direitinho, para não correr esse risco, entendeu? O trabalho da Elda aqui é um trabalho muito importante e com certeza tem muito mais pessoas que trabalham aqui também, que ajudam de uma forma que também tem as suas responsabilidades. E eu fiquei sabendo que tem uma pessoa que é responsável também pelos voluntários que atuam aqui. Então a gente quer conversar com ela também. Obrigado, Elda, pelo seu depoimento, e vamos conversar também. Deus abençoe o trabalho de vocês. Amém, muito obrigado. Vamos fazer isso, vamos lá. Só depois do intervalo, pode ser? Beleza, daqui a pouquinho a gente volta.